para não sair do praxe normal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estão ouvindo esse podcast. Como é que chama Meu o podcast? nome é Luiz Carlos Sumelli, mais conhecido como Luizinho. Como é que chama o podcast? Pode propagar. E para de interferir. Eu já daqui a um pouquinho eu não sei o que eu estou falando mais. Tá? Porque eu fico decorando a noite inteira. Tá? Atualmente sou diretor do Simprofarf, Sindicato dos Representantes de Produto Farmacêutico de Ribeirão Preto e Franca, e também atual presidente da nossa querida Reprofar. Aqui vieram vários colegas, todos eles, no nosso conceito muito importante, que fizeram alguma coisa em prol da indústria farmacêutica. E hoje eu estou tendo o privilégio de receber aqui no Simprofarf um colega, um parceiro, um amigo aí. Bom de bola? Bom de bola mais ou menos, né? Conhecido como Vlad, que é o Vladimir Rossini. Em primeiro lugar, Vlad, muito obrigado aqui pela sua presença, de estar aqui com a gente, tá? A gente vai bater um papo legal. E a primeira pergunta é: quem é o Vladimir? Antes, é o seguinte, eu comentado com você, o mais importante desse podcast não são as pessoas aparecerem, e sim pessoas para ficar marcado pela eternidade. Conforme eu estava te falando sobre a tecnologia que existe hoje, as fotografias vêm, se vão, o celular vem, se vão, só que ficar gravado aqui vai ficar para sempre. E espero que um dia um tataraneto seu veja a pessoa que você é hoje. Quem que é o Vladimir? Perfeito, Luizinho. Bom dia a todos. Obrigado, Nelson, pelo convite. Luizinho, Ricardinho que está aqui, ó, tá vendo? Ele até falou que eu sou um privilegiado, né? Pela presença dele. E agradecer de coração mesmo. Quem é o Vladimir, né? Vladimir... Pode falar a idade, não esconde não. Quantos anos? Estou no auge dos meus 61 anos de idade. Nossa, tá novo ainda. Todo mundo fala isso, mas não é fácil. Não. Mas o Vladimir é aquele cara que acho que não é diferente de nenhum de vocês aqui. Batalhou a vida toda, sempre trabalhando, família humilde, né? Sou natural de Ribeirão Preto mesmo. Começou a trabalhar quando? Família grande. Eu comecei a trabalhar na realidade aos 11 anos de idade, né? Então, Lembra do onde você trabalhava? Eu lembro, eu era office boy no Móveis Calchique, na Saldanha Marinho. Frente à casa Bardaro, era ali. Dali eu fui, era Polícia Mirim. Polícia Mirim, né? E aí fiquei fazendo estágio, porque você não podia começar a trabalhar tão cedo, né? Mas já... O Cabo Firmino dava um jeito de você ir aprendendo. E dali eu fui trabalhar na Elite Modas, que era na General Osório. Fui com 13 anos, trabalhei lá até os 14 para 15 anos. E tinha uma vitrinista na Elite Modas que ela foi trabalhar de secretária numa empresa de filme de raio-x. Em 1978. E como eu era muito próximo, né, a gente era de confiança, graças a Deus, ela me convidou para trabalhar lá. Ali começa a minha jornada médica. Office boy também. E eu lembro que eles tinham conta corrente no Banespa, na General Osório. Lembra que tinha uma agência Banespa ali? Lembro. Antigo, rapaz. E lá, cara, acho que no terceiro, segundo andar, era o escritório da Organon. E aí eles tinham conta no Banespa ali, né? Estavam sempre ali. Então passava aqueles caras tudo arrumadinho. Mas você não tinha 18 anos ainda? Não, tinha 15 anos, 16, 17. Mas eu sempre estava vendo o representante. Eu não sabia até então o que faziam, né? O que eles eram? Eram representantes da Organon. O escritório já era ali, né? Então tudo... Cara, você olhava aqui e falava, nossa, o que esses caras fazem, né? Você me falou, edifício J. Silva? J. Silva. J. Silva. É esse. Eu lembro. Com muito tempo ali. Muito bem lembrado, Luizinho. E aí, nessa empresa, cara, eu fui trabalhando, fui conhecendo. E a parte, né, eu fui fazendo um caderno que eu tinha. Eu comecei a fazer contatos telefônicos com os clientes que compravam filme de raio-x, as Santas Casas.
Na época não era serviço privativo, né? Hoje é tudo terceirizado, mas na época era das Santas Casas, mas tinha um comprador, tinha um radiologista responsável, eu ia anotando. Tinha alguns que iam lá pessoalmente comprar. Trabalhei acho que com uns 20 anos de idade, entrou o Morumbá nessa empresa. Dali eu conheci o Morumbá. O Morumbá tinha vindo da Schering, ele me arrasta para jogar bola. O pessoal do meio, do ramo, tudo. Foi onde eu fiquei conhecendo vários de vocês. E admirar mais, né, a profissão. Mas aí era só amizade ou você já estava trabalhando com raio-x já? Já estava trabalhando. Já com 20 anos já. 20. Aí com 21 eu me tornei vendedor externo. Na época era um Fusca. Todo mundo era Fusca. Os caras, você saía na segunda-feira e voltava na sexta, sem celular. Era um mapa 4 rodas do porta-luva. Posto de gasolina. Cara, era... Olha a diferença que é hoje, né? E dali eu comecei a jogar bola com o Morumbá e conheci o Zizo e conheci você e fui conhecendo a maioria do pessoal. Depois de um tempo, né? Eles sempre me falavam da Reprofar, mas eram só o pessoal do laboratório, né? E depois eu começo a frequentar a Reprofar, em 96. Isso eu me lembro que foi o Morumbá que te levou. Foi. Né? Naquela época que tinha 50 para jogar no sábado lá, né? Justo. Aí tinha muito campeonato, lembra? Também. Que vocês promoviam, né? E a gente colocou uns times, sempre estava lá tentando jogar. E depois eu me tornei sócio. Foi quando, rapaz, isso a vida inteira eu trabalhando com fio de raio-x, visitando o médico, encontrando vocês para todo lado. E aí surgiu, uma vez eu estava no HC, uma concorrência, e estava o Gentil, que trabalhou com você na Janssen. Gentil e o Buda. E aí eu falei pro Gentil, ô Gentil, me arruma uma vaga aí, né? Consegui trabalhar com vocês aí, pô, né? Tão gostoso, eu vejo vocês. Ele falou, tem uma vaga na Organon. A Organon tem um segmento que chama Organon Técnica. E é só anestesia e tal. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Vou lá conversar. Aí fui, o Gentil me indicou, fui contratado. Então existe Organon no Brasil e Organon Técnica. Era um segmento. Se eu não me engano, era o mesmo CNPJ, mas diferente. Gerência diferente, tudo diferente. Entrei na Organon Técnica. E aí eu comecei a frequentar a Reprofar assiduamente. Você bem sabe, né, Luizinho? Eu frequentei bastante lá. Vladimir, você não chegou a ir lá na Janssen? Eu fui na Janssen, no Porque eu me escritório. lembro, porque um dia que eu cheguei lá, né, até nós tinha a secretária Marleninha, né, eu não sei se você foi lá para ser entrevistado, eu sei que eu lembro de você uma passagem lá, né, eu perguntei quem que tá lá em cima, né, a Marleninha falou para mim assim, é um galã de telenovela. Eu falei, por quê? Nossa, chegou um cara tão bonito aqui, eu falei assim, caramba, meu. Aí cheguei lá, era você que estava lá, entendeu? Mas não foi entrevista, não? Para bater um papo? Não foi. Porque como você citou o Gentil, eu falei, quem sabe, foi. Não foi. Eu fui lá tomar um café. A gente... você já estava querendo entrosar, não perdia nenhuma oportunidade. Né? Na época lá, o Morumbá tinha muita amizade com vocês todos, né? Tinha. E eu estava sempre com o Morumbá. Inclusive o Morumbá é padrinho de casamento meu, é padrinho do meu filho, né? Uma amizade muito boa, graças a Deus. Então fui na Janssen, ia na BD visitar o Beto, o Ciro, né? Foi andando, né, Luizinho? Só gente boa, né? Só gente boa. Se você quiser até agradecer o Morumbá, pode agradecer, mandar um abraço para ele aí, que um dia até podemos entrevistar ele aí, ver se a gente traz ele para cá. O Morumbá para mim é uma pessoa tão especial que, finada a mãe dele, o pai, me chamavam de filho, né? Porque eu era o irmão mais novo, então agradeço demais o Morumbá. Efeito especial. Aprendi muita coisa com ele, me ensinou muito, foi muito bom, muito boa. Quando a gente traz as pessoas aqui, eu faço questão, porque eu também estou aprendendo a conversar com as pessoas, né? Eu faço questão que a pessoa demonstre o reconhecimento, principalmente aquelas pessoas que te puxou, que te ajudou, que te orientou, né? E a gente sempre brinca, e quando é que o doutor, eu falo quando entrou na sua vida, porque ele é uma pessoa muito importante, que a gente admira ele demais.
Como é que você conheceu o Dr. Paulo Achê? Foi visitando ou não, né? Não, o Paulo Achê, o Morumbá e o Zizo, né? O Zizo também é uma pessoa muito importante. Zizo, forte abraço, obrigado por tudo. O Zizo, ele já teve, acho que, uns cargos na empresa que ele trabalhou, foi gerente, não sei se foi, me ensinou muito a fazer propaganda. Fazer propaganda para mim era muito difícil. Mas o Zizo e o Morumbá me ajudaram muito depois, né? Aí vai que é uma beleza, né? A primeira propaganda. Se eu vou falar, Primeira propaganda. Primeira propaganda. Você lembra para quem você fez? Eu lembro, cara. Quando eu entrei no Organon, tinha um gerente em São Paulo, um cara maravilhoso. O nome dele é Nivaldo Cordeiro Diegues. Ele trabalhou na Janssen também, só que ele é de São Paulo. Ele era um exímio propagandista, mas ele conhecia o produto a fundo. E ele começou a andar comigo, ele era gerente regional. E aí ele falava assim, ô Vlad, quando que você vai fazer uma propaganda? Eu falei, não, ainda não dá. Deixa eu te ouvir mais, deixa eu estudar mais sobre o produto, porque a anestesia é muito complexa, né? Falar de relaxante muscular, cara, Mas aí passou uns 2 ou 3 meses, a gente estava em Limeira, Hospital dos Fornecedores de Cana de Limeira. Já tinha uns anestesistas mais experientes, né? E os caras... Anestesista é uma especialidade muito maravilhosa para se trabalhar. Os caras te atendem com uma educação e uma espontaneidade que não tem tamanho. Eles mostram humildade, a necessidade de aprender, né? Justo, porque eles são muito pouco visitados pela indústria, né? Aí ele falou assim, eu falei, hoje eu vou fazer uma propaganda. Vou começar, vou debutar nessa área. Você vai. Aí você tem que chegar na porta do centro cirúrgico, você tem que chamar uma secretária, um circulante para chamar o anestesista. O anestesista que está fazendo anestesia, pô, como é que ele vai deixar aquilo lá, né? Aí sai o Dr. Luiz Carlos. Aí ele sai lá no corredor do centro cirúrgico assim e fala assim, Organon, tem remedinho para dar? Aí eu falei, doutor, remedinho para dar é com a linha dos meninos lá, né? A nossa só anestesia, quer dizer, aqui. Aí já começou a rir, falei, esse é dos meus. Ali fiz a propaganda para ele na época. Cara... Mas foi normal, a literatura não tremeu? Porque o pessoal, quando vem aqui, fala que a literatura treme, não sei se eu... Não, mas então, esse Univaldo, cara, ele fazia com uma perfeição e ele falava isso pra mim, falou, quando você fizer a primeira propaganda você não vai tremer. Olha como eu faço, veja como segura a literatura, que tem todos, né, os traquejos e os gestos, né. Não tremi não, já. Por quê? Porque acho que já começou a gente brincando, o médico sai lá e fala, tem remedinho pra dar, com a linha da anticoncepcional para dar, aqui é só anestesia. E ali o médico já vem sorrindo, então fica mais leve. Mas depois disso foi uma beleza. Então foi lá em Limeira, Hospital dos Fornecedores de Cana, primeira. O Nelson me chama de velho, mas velho é a avó dele. Então é o seguinte, você falou aí sobre, eu vi a maneira com que você fala aí da anestesia, e um dia eu estava conversando com um colega, e eu fiz uma pergunta para ele e ele não soube se me responder. Porque eu já fiz, como você já sabe, eu fiz várias cirurgias, né? Sim. E eu não entendo o seguinte, engraçado, você chega no anestesista, ele está conversando com você, fala assim, você vai dormir um pouquinho. Aí você responde, ele fala assim, conta aí, 3, 2, 1. Até 10. Você nunca, no 3 você está dormindo. Aí de repente você abre o olho, já está pronto, você já está na sala de recuperação. Assim, você tem condição de me explicar isso? Explico, claro. Anestesia geral são 3 produtos principais, né? Como eu trabalhei com relaxante muscular, que é o curare, né? Lembra que os índios usavam a tal da sarabatana para jogar nas presas? Sim. Então aquilo ele colhia da planta, colocava na ponta da lança e dava uma flechada na capivara. A capivara morria, eu achava que morria, né? Não conhecia. Na realidade, o que acontecia com ela? Ela paralisava toda a musculatura dela e ela morria por asfixia, porque para o diafragma também. Se não fizer um propofol, se fizer o relaxante muscular, o curare, e não fizer um propofol,
o paciente vai morrer asfixiado, com o olho aberto e consciente, porque para o diafragma. Injeção letal, ela é baseada em curária, né? Então faz o curária, mas faz um propofol junto. Então existe, a gente usava como demonstrativo uma pirâmide, né? Na ponta da pirâmide está vou tirar a dor, fazer analgesia. Então usa lá um opioide, um fentanil. Hoje tem os mais novos aí, o remifentanil. No canto esquerdo está o propofol, que é o hipnótico. Então eu preciso tirar a dor desse paciente, eu preciso fazer ele esquecer, então eu vou fazer um hipnótico, e preciso fazer o relaxante muscular, o bloqueador neuromuscular. Que aí depois eu faço essas 3 drogas, quando eu faço a terceira, em 1 minuto, 1 minuto e meio, eu estou entubando esse paciente, porque aí eu estou com as cordas vocais relaxadas, não vou machucá-las, né? O anestesista tem muito tato para isso. Então é uma pirâmide, é uma tríade, né? Tirador, hipnose, relaxante muscular. Puxa vida, hein? Tá vendo? Então, o anestesista, na minha ótica, é a peça mais importante do hospital. Visitei esses caras só uns 20 e poucos anos. Então, vivendo é um mundo, né? Um mundo diferente, né? É. Bom, agora a gente vai falar uma coisa que às vezes porque eu adoro futebol, né? Quais foram os 5 colegas do ramo que mais você falou assim, esses 5 aqui jogam muita bola? E não fica preocupado de esquecer algum nome não, porque nos outros podcasts os caras falam, mas não falaram de mim, não falaram disso, não falaram daquilo. Porque eu sempre falei, você falou de propaganda, né? Para mim, quando eu vi uma pessoa fazer propaganda, eu admirava o Bosco, que ele era da América. Eu falava assim, se um dia eu fizer 20% do que esse cara está falando pro médico, e também admirei vários colegas jogando bola. Falei, olha, como que joga? Por que esse cara não foi profissional? Que você admira, que você admirou, que jogou bola com você? Eu vou falar, mas antes, você perguntou quem era o Vladimir e tal, eu acabei entrando numa ciranda aqui, nem falei da minha família, né? Dona Lia, olha, meu Deus do céu. O Vladimir, ele casou-se aos 24 anos de idade com a Lia, né? E constituiu aí a Dani, né? Que hoje tem 34 anos de idade, e o Alan, que está aí no auge dos seus 33. O Alan tem um filho, que é o Aruan, meu neto, tem 13 anos, né? Um cara muito especial também, muito bom bater papo, na dele, né? Você vê que ninguém quis ser propagandista, né? A gente fala propagandista, depois mudou, né, Ricardo? Agora tudo é consultor, nós somos consultores. Né? Antes era divulgador científico. Isso, né? Mas passamos por tudo isso. Então a minha família é essa. Estou casado até hoje, casei em 27 de fevereiro de 88. Tá indo aí para 37, fácil, né? O mês que vem, 37, né? Não sou muito bom de cabeça, mas acho que é de fazer de continha aí. Mas é isso mesmo. Porque... Mas não te assusta quando você fala assim, eu tenho uma filha com... 34, vai fazer 35 em maio. 35 anos, não te assusta. Eu tenho filho mais velho, me assusta. Mas assim, a nossa vida é muito rápida, né? A gente nunca acha que vai chegar e de repente você tem 50 anos e... Caramba, o que eu fiz, né? Mas se planeje, se programe. Uma coisa que eu sempre falei para meus filhos, programem, se planejem para o futuro. Pode acontecer algum incidente e o futuro não chegar, mas se chegar você está programado para tal, né? Que eu acho que o ser humano tem que fazer isso mesmo. E a decisão é sua, porque meu pai falava para mim, meu pai viveu na época da ditadura, ele falou assim, filho, esse aqui é a esquerda, esse aqui é a direita, esse aqui é o caminho errado, esse aqui é o caminho certo. Você decide aquilo que você quer. Então você fica naquela preocupação em termos de educação familiar, tudo. É complicado, mas graças a Deus, né, Luizinho?
ele nos colocou no caminho de boas pessoas, né? E a gente tem bons exemplos. Teve exemplos ruins, claro, a vida te dá esses parâmetros aí. E você passou por momentos difíceis também, né? Eu sei que eu tive presente na oportunidade, você perdeu um irmão, né? Perdi o irmão, então, você estava lá, foi em 2000. Em 2000, então, já faz 25 anos isso? 25 anos. Dia 1º de abril agora vai fazer 25 anos. Você tava você, o japonês, Eduardo japonês, né? Isso é uma... Mas você vê, a gente vai perdendo alguns pedaços, né? Você falou mesmo no nosso bate-papo. Aí perde um irmão. Minha mãe faleceu em 2019, meu pai faleceu agora o ano passado. Mas assim, meu irmão foi mais novo, com 39, mas meu pai e minha mãe, duas pessoas que, se Deus me permitir, gostaria de ser filho deles novamente numa próxima, né? Aprendi demais, ensinou demais. Mas agradeço a Deus também, porque veja que meus pais faleceram com 92 anos, então foi muito longevo, né? Foi muito bom a amizade com eles. Isso daí. Esses dias eu fui falar com um colega, né? Porque tem dia que você levanta bem, tem dia que você não levanta, tal. Fala assim, puxa vida. Às vezes eu olho no espelho e falo assim, eu envelheci. Tem alguns engraçadinhos, faz umas brincadeiras, não precisa falar não, porque você está vendo no fundo aí o riso. E eu fui falar o seguinte, falei assim, puxa, acho que eu envelheci muito. Ele virou para mim e falou assim, Luizinho, você dá graças a Deus de ter chegado aí aos 66 anos. Por quê? Porque teve colegas nossos. O que o tempo fez com ele, Vlad? Que não chegou. Ó, isso aí depois é editado, é cortado. Não, isso no quarto, não. É verdade. Isso daí você fala assim, puxa vida. Aí você puxa pela memória, quantos colegas que não chegaram aí aos 55 anos? Colega nosso do ramo mesmo, conhecidos, às vezes um parente. Então acho que a gente está bem. Eu tô meio capengando ainda, mas tá bom. E os craques? Você é um cara muito esperto, você tem boa memória. Eu vou falar dos craques, eu vou falar. Ô Nelson, essa história é muito interessante. Nós estávamos num campeonato lá na Reprofarm e eu nunca vi corneteiro igual o Edivaldo e o Ciro. Nossa. Meu Deus, aí tava eu e o Ciro sentados, acho que nós íamos jogar depois. Aí passou o Luizinho, já com as perninhas tortas, cara. Aí o Ciro falou assim, ô Vlad, o sol castiga, né? Porque acho que era umas 3 horas da tarde o campeonato. E o sol judia, né? Judiou da gente. Mas olha o Luizinho como acabou. O Luizinho só não chamou o Ciro de San Ciro, ó, forte abraço. E ele faz questão de sempre lembrar isso. Mas eu vou falar dos craques, Luizinho. Eu comecei a jogar bola com vocês, você, lá na quadra do Paulinho, né? Allan Kardec, aquela quadra. A gente jogava lá de sábado, das 11 ao meio-dia. Não tinha Reprofar ainda, lá na época, não estava pronto. Então os times sempre era Celso de um lado, Morumbá do outro. Nossa! Você de um lado, Zizo do outro. E tinha Edivaldo, tinha o Jiboia. E aí, o Morumbá era um futebol tinha uma forte. canhota. Futebol forte, né? Muita adrenalina. O Zizo já pensava mais ali para jogar, dava uma encerada. Você, Luizinho, uma objetividade para jogar bola que, né, era poucos que tinham. E aí jogava com a gente o Dressano, que jogava muita bola também. Mas ali, ó, o mais craque ali, com certeza era o Celso. O finado Celso, que Deus o tenha, um cabeça pensante que dava gosto de ver jogar, né? Então, dali daquela quadra, aí a gente vai para Caramuru e lá eu conheço o Paulo Achê. Para mim, aí, disparadamente, um dos gênios do futebol que eu joguei aí. Era muito fácil jogar bola com ele. Tem um lance na Reprofar. Tanto é que a família, ele sempre conta que a família queria que ele seguisse no futebol. Mas aí ele passou na medicina, então ele pensou... Aí se tornou um craque na neurologia também, né? E tem um lance na Reprofar, a gente tá jogando o mesmo time.
e saímos tocando uma bola, tal, eu chuto a bola no gol, o goleiro dá uma rebatida, sobra o Paulo Achei lá na ponta esquerda, aquela bola vem quicando, ele pega ela de cima para baixo, assim, ó, Luizinho, aquela canhota dele, e eu até falei para ele, falei, Paulo, aquela bola, ela saiu jateando. Ele falou, nossa, mas como, que termo? Eu falei, jateando, porque o jato ele sai subindo, fazendo aquele risco, e foi lá no ângulo, era o Odair que era o goleiro. Mas um golaço, a gente lembra muito dessas coisas aí, tem outras grandes jogadas, né? E outra, como pessoa, como ser humano, como profissional, eu sempre falo, Paulo Achei sempre teve do nosso lado, em qualquer coisa que a gente fazia, ele estava do nosso lado, apoiando. Hoje ele ajuda a gente, ou seja, em todo sentido. Para você ver como é que ele era diferente, que quando eu resolvi, porque eu não tinha mais condições físicas de ficar jogando na linha, então eu fui brincando, porque não tinha goleiro, eu fui pro gol. Eu lembro que ele me encheu tantas paciências, que um dia ele foi brincar com eles já, e ele pegou uma bola, eu falei assim, ele não vai chutar essa bola no gol. Vladimir, eu não sei a força que ele colocou na bola, eu tô lembrando disso que você falou do jateano. Eu fui com a mão assim, os 4 dedos vieram para trás assim, eu falei, como é que ele consegue chutar tão forte desse jeito? É o jeito que ele bate na bola, pega a bola, né? Então aí você fala para eu lembrar dos 5 craques, aí eu falei do Celso, né, final do Celso, falei do Paulo Achei. Assina embaixo aí. Cito você na objetividade, você tinha muito vigor físico, né? Morumbá, o Zizo, o Dressano era bem gostoso de jogar com ele, né? O Beto Kadhafi eu pego já no final, mas a inteligência... Mas jogou muito. Mas jogou muito, Beto. Jogou muito, eu sei. Beto, Zé Norberto. O Zé Norberto a gente jogou muito na Reprofare, jogou em outros horários, né? Quer dizer, tem vários, né? Paulinho Feio. O Paulinho Feio. Então. Você lembra do Cal, que jogava muita bola? Poxa vida, do Cal? Aquele cara era... Massaro também jogava. Massaro. Bola que jogava Massaro, né? Então assim, o Tcheré é um irmão que a vida me deu, né? Exatamente. Convivo com ele até hoje, graças a Deus. Também, uma cabeça pensante, uma canhotinha de ouro. Craque de bola. Fala do Giovanni também. Trabalhou comigo. Ô Nelson, a gente está falando sério. Se o doutor Paulo Achei, ele vai ver esse podcast. Ele vai dar aula. E ele não vai te receber mais no consultório, hein? Mas o Giovanni, eu não sei se o Paulo Achei contou essa história aqui. A gente tá jogando bola de quarta-feira, 6h30, 7h30, lá no Green Planet. Hoje é um supermercado lá, na rotatória lá da Beira Júnior 413. E aí, cara, a gente, tava eu, o Paulo Achei, o Giovanni tava no nosso time. O cara do ônibus, o motorista do ônibus, tinha um ponto, tem até hoje tinha ali, um ponto e o ônibus passava do lado do alambrado. Do lado do alambrado. Cara, e acho que ele parou pra alguém ali e ficou vendo o jogo. Daí a pouco o cara grita lá de dentro do ônibus, o motorista, toca a bola, careca! Cara, eu e o Paulo Achei, nós choramos de rir. Mas o Giovanni, cara, ele é bom de bola. Eu gosto de jogar bola com ele. É fominha, né? Só não passa a bola. Só não passa. A gente leva uma pra ele, né? Ô Vlad, Tem que ser do lado de fora. quantos gols você já fez no Luizinho? Cara, no Luizinho, não foi. O Zé Luiz Cabrini, né, que é um craque de bola, ele fala aí que fez 1360, não sei. Cara, eu dobro isso daí, eu faço 13. Agora, a grande culpa é o seguinte, que eu tinha uma zaga lá que deixava a desejar também, viu? Com todo respeito, eu tenho uma saudade do Osmarzão. Osmarzão. Então, cara, eu agradeço muito a Deus a tudo isso, ter jogado bola com todo esse pessoal, né? A gente só fica na saudade mesmo, né? Fica, a gente... O ramo, né? O ramo, ele ensina muito para todos nós, né? A gente aprende muito. Voltando um pouquinho para a área profissional, depois a gente volta para o futebol novamente. Qual foi a sua maior alegria na indústria farmacêutica? Um fato que você fala assim, pô, aconteceu, pode ser uma piada, qualquer coisa, pô, isso ficou marcante na minha vida.
Porque se você é cheio de história, né? Ou como que você aprontou, que o médico falou alguma coisa pra você. Não, essas histórias dos médicos eu não vou falar, não, porque tem. Não, você pode falar, mas não vai citar o nome. O Nelson adora fofoca. Nós estávamos no HC e eu tinha lançado um produto recente, que era o reversor do Curare. Na época dos armários? Não, bem antes, isso foi em 2010. Não, mas tinha os armários lá. Hein? Tinha os armários, mas já estava. Já estava terminando. Já estava. Já. Então eu estava na porta do centro cirúrgico. Já estava eu e mais 2 colegas de empresas diferentes, um da Pfizer e outro da AstraZeneca. Nós visitávamos os ginecologistas, os anestesistas. E aí, cara, saiu um residente lá, R3. Então, um dos caras estavam se formando, o R2, R3, os caras queriam uma grana para fazer uma festa, né? E esse cara, ele não usava nossos produtos. Ele era difícil, nordestino, difícil, cara, nada a ver, né? Nada contra os nordestinos. Nada contra, não estou discriminando. E ali nós já estava, o produto precisava padronizar, era recém-lançado e estava começando, né? Estava padronizado, mas estava começando. Aí chega ele, e estava nós 3 batendo papo. Aí ele chega e fala assim: ô Vladimir, você sabe que de vez em quando eu tenho usado o produto seu? Eu falei: que bom, né? Mas você está fazendo anestesia só de vez em quando? Que pergunta, hein? Aí ele falou assim: não, gente, eu faço anestesia tudo. Eu falei: você não me anima, né? Você não me deixa alegre falando que faz de vez em quando. Mas a gente nós estamos aqui realmente os 3. Esse aqui trabalha com o produto tal, esse com o produto tal, e eu com esse produto. Todo dia usa, era a tríade, né? Todo dia usa esses produtos na anestesia. E se você começar a usar todo dia, não de vez em quando, a gente já vai bancar a festa sua da residência aí. Opa. Mas era a maneira que tinha, né? Contra as regras. Mas o cara pergunta, deixa a bola quicando, né? Mas você falando isso, a gente vai puxando pela memória o que era a indústria farmacêutica naquela época e o que é hoje. Hoje que a gente ouve, a gente não acredita como é que tá. Hoje antigamente você dava bicicleta, sorteava, dava amostra, podia fazer tudo. Hoje você não sabe o que você pode fazer, porque cada dia eles criam uma restrição. Não pode mais. O compliance não te permite nada. Você fala dessas coisas, a televisão, bebedor de água, máquina de café, a gente podia fazer, estava tudo vinculado, né? Exatamente. E não era uma maneira de subornar, o médico precisava, a instituição precisava e a gente estava ali, podia fazer. Claro que vinculava o produto, é óbvio, né? Seríamos cobrados pelos gastos, né? Mas fazia, hoje não pode fazer nada, hoje é completamente engessado. Bom, e no futebol, eu sempre vi você como uma pessoa calma, tranquila, tudo, mas você já teve alguns arranca-rabo, né? Como diziam os antigos já no futebol, né? Já. Inclusive com seus amigos, né? Já. Você pode citar alguma coisa assim, algum acontecimento? Não, assim, cara, quem mais me entediava jogando bola era o nosso amigo Haroldo. Nossa Senhora, como batia, né? Em todas ele não amaciava nenhuma, ele batia todas. E aí dava. E ele era forte, né? Forte, eu sempre fui miudinho perto dele, né? Inclusive você já separou um arranca-rabo nosso lá na... Separei não, eu apanhei, né? Porque eu era tão... Não, mas juntava nós dois, né? Você não deixando, eu querendo, e a gente não ia. Eu já vi cada uma, que eu vou te falar. É uma coisa, mas não foi o Haroldo que mais te bateu, não. Eu sempre falo que eu acho que na indústria farmacêutica, o atleta que mais bateu em todo mundo, eu acho que foi o Edivaldo. O Edivaldo e o Jiboia. O Jiboia. É uma disputa ali para ver quem que bate mais, né? Eu peguei, lá naquela quadra mesmo, eu sempre fui atacante, né? Peguei várias vezes a zaga Jiboia e Edivaldo. Meu Deus! Um amaciava, o outro arrematava. Era incrível, né? Mas era... Eu sempre falava assim, na hora que estava separando os times,
A hora que eu vi o time lá, que via lá, Edivaldo Haroldo, o Gibó e o Edivaldo, eu falei assim, hoje eu apanho pra caramba, vou apanhar. E por outro lado, a hora que eu via contra mim o Celso e o Morumbá, eu falava, meu Deus do céu, é hoje que eu vou tomar uma no meio das pernas. E você tomava tanto quanto eu, porque você saía do meio para frente ali, você era meio atacante, e rápido, ligeiro. Não, apanhava. Hoje eu não sei como é que seria, né? Isso é um desastre. A pancadaria, né? Porque naquela época tudo mudou, sabe o né? que podia fazer? Podia reunir esses velhos hoje aí, essa rapaziada que jogou no passado, fazer um futebol só dos veteranos lá, né? Eu falei, o Zé Norberto, viu, Zé Norberto, se você for ver esse podcast, é o seguinte, ele quer de qualquer maneira fazer uma despedida dele do futebol. E me convidou também para me despedir. Eu falei, por que eu vou despedir? Já parei, já faz tanto tempo, né? E ele quer fazer, toda vez ele me cobra. Ué, eu falei, vamos. Vamos fazer uma proposta. Nós temos aquela foto lá, inclusive, viu, Nelson? Vai completar agora 35 anos. Aquela foto? Vai fazer 5 anos que nós tiramos aquela foto lá. Daquele futebol? 35 anos. É uma coisa... Como nós estamos de tempo aí, Nelson? Quase 40 minutos. 40 minutos. Bom, o que mais que você gostaria de falar? Alguma coisa a mais? Eu quero deixar claro que se eu esqueci de citar alguém nesse bate-papo tranquilo, que me desculpe, é muita gente. Aliás, são 40 anos, né, Luizinho? 40 anos, você imagina o tanto de gente que passou. Mas você tem uma excelente memória. Eu trabalhei na indústria farmacêutica 44 e meio, né? Muitas coisas eu não lembro. Às vezes batendo papo, e você é uma pessoa que tem uma boa lembrança. Às vezes eu me lembro de alguma hora que você fala, puta, é verdade, é isso, aconteceu aquilo, tudo. Eu acho que o mais importante é que a gente fez história, né, Vladimir? Hoje, por exemplo, hoje, muitas pessoas que veem o podcast são pessoas assim, mais jovens, que o Nelson tenta trazer para cá, tal. Hoje você poderia dar um conselho, principalmente na área da anestesia, quem trabalha nessa área, o que você poderia dar assim, de um bom conselho, em termos de comportamento, ética? Você teria alguma dica? Eu tenho sim. Quando eu venho para anestesia, é um mundo completamente desconhecido, então estuda-se muito, né? Produtos e o procedimento. A anestesia geral é muito complexa, né? Então você tem que estar por dentro para conversar com o médico. Então, no meu início de carreira, eu citei Morumbá, citei isso, mas esse pessoal não estava no campo atuando. O Gentil e o Buda me deram bastante dicas, né, de como abordar, alguns médicos que eles conheciam. Mas tem uma pessoa, cara, que ela trabalhava na AstraZeneca, já visitava anestesista, quando eu chego, já visitava anestesista há uns 4 anos, que é a Carla. Ela parou também. Essa pessoa é formidável. Aprendi muito com ela e agradeço se um dia ela vê, né? Obrigado, ela sabe disso. Pessoa ímpar também. Aprendi demais e são pessoas que vão marcando a vida da gente, né? Então se eu puder dar um conselho para quem está iniciando no ramo, em qualquer área, se for anestesia principalmente, ouçam quem já está no ramo, para dizer quem são as pessoas, quem são as referências, porque não adianta sair visitando a torta e direita, você tem que visitar quem é quem, saber quais são os grupos. Eu fiz isso, aprendi isso daí, deu muito certo, graças a Deus, fui muito feliz. Trabalhei na anestesia a maior parte desses 30 anos, mas trabalhei com fertilidade, Lazim, lembra do Lazim? Nosso querido Zóio. Zoinho, forte abraço, meu irmão. Me ensinou demais com reprodução humana. Ele era da área. Quando eu vou para a Organon Técnica foi vendida e aí a Organon do Brasil assume. Então a gente faz uma migração. E aí eu fui trabalhar de par com o Lazinho. O Lazinho não entendia nada de anestesia e eu nada de reprodução. Então eu ensinava uma parte, ele me ensinava a outra e foi uma dupla top também. Forte abraço. Também outro experiente que... Então assim, você vê que o ramo
lógico que nós devemos saber o que é, como é, mas se ouvir quem é o experiente, imagino o Nelson que está nativo até hoje, aí, tanto que ele passa de informação, de experiência, conhece muito, né? É isso que a juventude deve fazer. E Vladimir, eu sempre falo em todos os podcasts, no último eu esqueci, se tem uma pessoa que a indústria farmacêutica tem que agradecer, é o Nelson. O Nelson não aparece aqui nas gravações, mas ele é o mentor, ele é o criador desse podcast. Quantos colegas já passou por aqui? 30 e poucos já. São 30 e poucas famílias que estão sendo homenageadas, porque o que você está fazendo aqui, eu acho que vai ser uma homenagem, vai ser legal a hora que seu filho vê você falando, você elogiando eles, pela pessoa que você é, pelo exemplo de pai, de avô, né? Então eu sempre falo que as coisas, Deus faz as coisas certas, faz, é uma coisa que a vida... E vai nos ensinando, quando eu comentei com você, que falei assim, puxa vida, estou envelhecendo. Mas é o tempo, e o tempo passa um estalar de dedo. Olha, é impressionante. Vladimir, olha, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer muito a sua presença aqui, tá ok? Pelo tempo que você está se dedicando a vir aqui, trazer um pouquinho da sua experiência, tá? E eu sempre vou, nossa ligação não é tão assim hoje, tão direta, né? Mas agradecer do fundo do coração a tua presença aqui. Espero que você tenha gostado. Se você quiser falar mais alguma coisa aí, mandar um beijo pros filhos, pra dona Lia, falar que logo você tá em casa, né? Fica à vontade. Eu quero agradecer vocês mesmo pela oportunidade. Isso aqui é sensacional, né? Os parabéns, viu? Ricardinho, vocês que estão por trás, você, Luizinho, eu sei do comprometimento que vocês têm. E vocês estão no caminho certo mesmo. Claro, a gente passa por tudo isso aí, se trabalha, 40 anos que nós falamos, o tempo, mas a chave de tudo isso é família, né, Luizinho? Família é a base, então, casa, os filhos. Meus filhos são meus amigos, né? A gente se dá super bem, meu neto, graças a Deus. Minha família no geral, família grande, né? A gente se dá super bem, então assim Eu não sei porque eu sempre brinco com o Nelson, eu estou engateando, eu estou aprendendo com vocês. Eu não vou nem falar entrevistar, porque eu não sei entrevistar, você entendeu? Eu, junto com o Nelson, eu tento marcar a imagem do representante. Aquilo que eu falei para você, a tecnologia hoje está tão evoluída, Vladimir, que eu fico imaginando como é que vai ser isso, como é que as pessoas vão ver esse podcast daqui a 5, 10 anos, pela evolução. E você, sei lá, eu só de olhar já aparecer a imagem, você ter... Porque hoje às vezes você tem poucas fotos, então acho que isso vai ficar gravado pela eternidade. É um privilégio que eu tenho. Eu sempre comento com o Nel o seguinte, eu vivi a melhor fase que um ser humano pode ter vivido. Por que isso? Porque a televisão que eu aprendi a ver pegava 3 canais. Não existia telefone, não existia nada, só o telefone daquele jeito, tudo. Hoje, a gente nem tem que se lutar para se adaptar a essa tecnologia. E foi graças a essa tecnologia que fez eu tomar a maior decisão da minha vida, foi parar. Parei. Mas você fala de parar, a gente estava no café falando ali, né? Precisa saber o momento certo de parar, como que para. Não é fácil, né? Não é fácil. A gente vai pensando, e vai planejando, e vai estratégia. Aí chega uma hora que precisa parar realmente. Eu estou vendo que o Nelson lá, você também pode ver que você tem muitos contatos, a gente está tentando arrumar alguma coisa para o nosso Ricardinho. Ele está doidinho para fazer relatório, ele está doidinho para mexer com o computador, tudo. Se você puder ajudar ele, viu? O Ricardinho. O Ricardinho, eu não sei se ele vai se adaptar a esse momento novo, porque agora realmente é propaganda. Quando ele estava na ativa era reclame, né? Era reclame, não era propaganda. Agora sempre. Mas é tudo brincadeira. E ele passava por fax os pedidos, né? O Ricardinho é um ícone da indústria farmacêutica. Ricardinho me entrevistou uma vaga no Axê, se eu não me engano, lá no Hotel Prince, ó. Não lembro. Você não trabalhou com o Ricardinho? Graças a Deus. Não. Né? Mas eu tenho um grande amigo que trabalhou com o Ricardinho, que sempre falou muito bem do Ricardinho, que é o Juliano, né?
O Juliano trabalhou na Sanofi com você, homem. Ah, Juliano. Legal, se estiver vendo um dia aí, forte abraço. Esse cara aí também é sensacional. Mas, ó, Luizinho, você tá de parabéns, viu? Você sabe entrevistar muito bem, tempo certo, momento correto. Hoje aqui a gente tá aqui para falar as coisas Quem sinceras. quer confessa, não joga muito não. Não, então. Eu já não gostei que você falou. Porque você é um gentleman. Eu tinha certeza que você não fosse colocar eu, porque eu nunca fui craque, não, mas você colocou. Obrigado, viu? É isso. Porque uma vez o Gressano interviu, porque eles foram fazer uma homenagem aqui. E eles tiraram sarro de mim. Ele pegou e falou assim: eu tive a oportunidade de jogar com o Luizinho. Eu conheci o Luizinho. Eu fiquei surpreso. Mas ó, jogar bola é muito interessante. Eu joguei bola com muita gente. Nos finais de carreira aí, né? No final de carreira, lá na Reprofar mesmo, o Nersão aqui, rapaz, eu fiz dupla com ele de ataque lá, ele fez cada golaço lá. O Nelson, não sei o que acontece com ele, porque ele ainda está em forma ainda. Vamos jogar, Nelson? Não, ele não. É a coluna. Estou com probleminha na coluna. Porque ele joga bem, direitinho, Tem tudo. o lance dele Ah. lá. Eu tenho um lance dele lá que a gente eu tava na ponta direita e ele na ponta esquerda. Eu toco uma bola para ele fora da área ali. Ele pega ela pro lado de dentro do pé, aquela bola que faz aquela curva assim, a lá Miller, né? Aí entrou lá no gol, falei, Nersão do céu, velho. Eu falei, Vlad, é assim mesmo. Mas, muito bom, gostei demais, viu? Gostou Obrigado mesmo. vocês, viu? Tá faltando um beijo, dona Lia. Meu amor, um beijo especial pra você aí, viu? Agora olha pra essa câmera aqui em cima, ó. Aí em cima. Grande beijo a Um todos. abraço. Forte Todos aí. abraço, obrigado, gente. Fiquem com Deus. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Vlad, Que legal.